É isso, iniciando então o nosso pós-jogo, falando sobre essa vitória maiúscula, contundente, essa vitória marcante e que pode ser uma virada de chave definitiva nessa reta final de Série A do Campeonato Brasileiro para o Ceará. 4-1-2-3-4, 2 do Vina para o Ceará, 0 para o Fortaleza. Hugo do Vale, vamos começar pelo mérito, assim. O que foi que o Ceará fez de diferente no jogo de hoje para merecer uma vitória tão ampla como essa por 4-0 diante do Fortaleza, Hugo? Não falo nem de hoje, né, Caio? Falo da sequência. A gente até citava essa sequência aqui no início da transmissão. O Ceará é um outro time com outra disposição. O Thiago Nunes trouxe a confiança para esses jogadores em meio a alguns revés que a gente falava também aqui durante não só as transmissões, mas também a revista do esporte, né? O Ceará perdeu o Campeonato Cearense para Fortaleza, que conseguiu o tricampeonato. O Ceará perdeu a final da Copa do Nordeste para o Bahia, mesmo vencendo a primeira partida por 1-0. E o Ceará não se classificou na Sul-Americana. O Ceará que precisava de uma vitória simples contra o pior time do seu grupo e não conseguiu. Na Copa do Brasil ainda foi goleado pelo Fortaleza por 3-0 e assim colocando para baixo todas as condições do Ceará ganhar títulos no ano de 2021. Com isso, a baixa estima do time, juntamente com o treinador, e também a gente falava sobre isso, fazia com que o Ceará entrasse em campo já derrotado. O Ceará era um time abatido. O Ceará, mesmo tendo os mesmos jogadores que fizeram uma campanha vitoriosa no ano de 2020, acabou não fazendo isso em 2021 e muito mais pela essa questão de confiança. E o Guto não estava conseguindo repassar essa confiança. Foi aí que veio a contratação do Thiago Nunes e muita gente criticou. Porque o Thiago Nunes não é o estilo do Lisca, de chegar e ir para dentro da torcida, fazer grito de guerra, ou então inflamar qualquer tipo de situação. Ele é de trabalhar e estudar os seus jogadores e tentar colocar em campo o melhor que ele tinha. A gente falava isso também. E foi isso que o Thiago Nunes fez, testando todo mundo. Lembro que a gente falava aqui que só dupla de volantes, o Thiago Nunes testou mais de 6, e bem diferentes. Todas, inclusive, com jogadores da base. Quem não lembra do Giovani, que ganhou a titularidade em pelo menos 2 ou 3 partidas, se eu não me engano. E aí jogando o Fabinho, jogando o William Oliveira, jogando o Marlon, jogando o Sobral, enfim. Ele chegou e encontrou sua dupla de volantes. Não só isso, ele conseguiu deixar o Vinícius na situação onde ele melhor sabe atuar. O Vinícius é um jogador que não recompõe o meio campo, não é um jogador de marcação, e ele só tem que estar total e exclusivo para jogar ao lado do centroavante, chegando mais próximo da área, onde o que ele sabe fazer de melhor é finalizar. Então o Thiago Nunes trouxe o desenho tático de volta do Ceará, que ora foi feito pelo Guto, e não só isso, trouxe a autoestima de alguns jogadores. Eu acho que isso reflete bem o que é o Ceará hoje. Hugo, do jeito que você está falando, o Ceará vai ser campeão brasileiro, ou vai ganhar a vaga no G4. Não, não é isso. É você recuperar a confiança, jogar bem dentro das suas limitações. Foi isso que o Ceará fez. O Fortaleza, com os desfalques que teve, que são consideráveis, e a gente falou isso durante o início da transmissão, Lucas Crispim é o jogador criativo da equipe do Fortaleza. Quando ele não joga, não tem ninguém que faça isso. Tem o Lucas Lima, mas também estava fora e também não vem numa sequência boa. Ora joga bem, ora não joga bem. Foi quando o Vojvoda até tentou mudar o Fortaleza, tirando o zagueiro Tite e colocando o Matheus Vargas, que era o jogador também responsável por essa função e não resolveu. Depois da entrada do Edinho, do Romarinho e do Wellington Paulista, o Fortaleza voltou a ser um time que chegava com mais propriedade ao ataque e tinha mais confiança, que poderia diminuir o placar. Só que pegou uma noite, mais uma vez, inspirada do João Ricardo, e uma noite que, para mim, muita gente está fazendo festa para o Vina, que foi um jogador que fez 2 gols, foi um jogador que participou muito bem da partida, mas para mim, Caio, o nome do jogo, taticamente falando, e fazendo o Ceará chegar aos 4 gols, tem um nome, e o nome dele é Mendonça. Para você, o craque do jogo foi o Mendonça? Hugo do Vale, me escuta? Para mim, o craque do jogo foi o Mendonça.
Olha aí, legal. Fogo do Vale. Para mim o destaque, claro, eu vejo muito pelos 2 gols, né? O Vina, mas interessante também destacar o Mendonça a esse ponto, porque o Mendonça, a gente falava aqui até durante os programas Revista do Esporte, a gente comentava sobre o Thiago Nunes estar, e aqui eu parabenizo mais uma vez o Hugo do Vale, que é um que vem apanhando inclusive nas redes sociais aí de muitos torcedores, porque ele desde há muito tempo, né, vem dizendo, calma, que esse time do Ceará está evoluindo. O Thiago Nunes está encontrando ponto, calma que está evoluindo. E aí chega a um clássico rei em que essa vitória é cercada de muitos simbolismos, né? Tem a vitória de goleada, por si só já representa muito, já simboliza muito esse resultado de hoje. Tem a questão do Vina fazer 2 gols, que era massacrado até pouco tempo, recuperando bom futebol. O Mendonça, né, que parecia que tinha esquecido de jogar futebol, desde a Copa do Nordeste que ele não atuava bem. E o próprio, e o que é mais simbólico ainda é o Ione Gonzalez, com o passe do Mendonça. Ione Gonzalez fazendo gol, Hugo do Vale. Né? Tanta gente dizendo que o Ione Gonzalez, e com razão, né? Que não tinha prestado nada de produtivo até aqui, fazendo um gol. Olha a confiança que está recuperando, e tudo isso passando pelo Mendonça, como você falou, mas também pelo comando técnico, pela paciência da diretoria com o Thiago Nunes e pelo, né, comando técnico do treinador alvinegro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Thiago Nunes, a importância dele e no que é que ele tem de mérito nessa vitória de hoje. Caio, primeiro você trabalhar numa equipe, né, que não está bem, uma equipe que, por exemplo, deixou um treinador que foi vitorioso, que foi o Guto Ferreira, e a diretoria o colocou para fora. E aí, logo no primeiro jogo, onde ele comanda a equipe, ele repete o mesmo time do Guto Ferreira e acaba perdendo, né? E aí começam as críticas. Se fosse para jogar do mesmo jeito do Guto, deixa o Guto. E aí depois veio a sequência de jogos, onde um treinador chega no meio de uma competição, a maior competição do nosso país, né? Não conhecendo o seu grupo de jogadores, não tendo a condição de contratar nenhum jogador, não trazer nenhum jogador de sua confiança, até porque no grupo do Ceará, seja assim uma ironia, mas o único jogador de confiança do Thiago Nunes era o Ione Gonzalez, que por aqui era o jogador mais massacrado, talvez das contratações que o Ceará fez, considerado como se fosse a pior, a que realmente não tinha conseguido ajudar em nada a equipe do Ceará. E hoje, né, eu falava sobre isso e sobre essa modificação. Caio, o Will Oliveira no lugar do Fabinho, até entendo, até porque eu acho que o Will Oliveira tem que ser o jogador titular dessa equipe do Ceará como primeiro volante. Agora, você tirar o Jael e colocar o Ione Gonzalez testando, achando que porque tá ganhando de 2-0, mas jogando um clássico rei, colocar um jogador que até agora não apresentou nada, é arriscado. E ele arriscou. Por quê? Porque o Thiago Nunes chegou ao Ceará e hoje ele tem conhecimento dos jogadores que ele tem na mão, os jogadores que ele pode lançar ao campo, que ele pode fazer qualquer tipo de modificação. Claro, pode acontecer o contrário, mas é muito difícil quando o treinador conhece o seu elenco de jogadores. É limitado, continua limitado, mas como a gente falava desde o início, o Ceará tem um bom elenco. Foi esse mesmo Ceará que conquistou a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro do ano passado e que esse ano de 2021 ganhou algumas contratações que eram para chegar e agregar. Então, é isso que passa, na minha opinião, o mérito do trabalho do Thiago Nunes, que trabalhou, teve também o apoio da diretoria, que isso, Caio, é o mais importante hoje no nosso futebol. E aí eu vou voltar àquela conversa que a gente teve sobre maturidade de Fortaleza. Uma maturidade que foi conquistada justamente em relação a isso, em relação ao time não estar bem, o time não conquistar vitórias e aí ser trocado. E você contratar um profissional e esperar que ele dê resultado em 2, 3 jogos. Isso não vai acontecer. Futebol aqui foi visto e está sendo visto de uma forma mais profissional. E você assistindo os treinos do Thiago Nunes, sabendo do histórico que ele tem, não trazendo como exemplos a passagem dele pelo Corinthians e a passagem dele pelo Grêmio.
quiseram julgar o Thiago Nunes por essas duas passagens. Ele não teve tempo para trabalhar, ele não teve material humano para trabalhar e ele não teve uma administração competente para poder ir trabalhar com tranquilidade. Aqui no Ceará ele teve. Não estou dizendo que ele é o melhor técnico do mundo, mas sim, Thiago Nunes hoje prova que foi e é melhor do que o Guto Ferreira, sim. Mais uma frase do Hugo do Vale aí, massa, melhor do que o Guto Ferreira. Hugo do Vale, agora objetivamente para a gente encerrar. Ceará, disputa agora, já se mantém na Série A, né? 45 pontos, um número mágico, dificilmente cai com essa pontuação, ainda mais na situação que os outros estão abaixo dele. Pré-Libertadores e o Fortaleza. Pré-Libertadores também ou fase de grupos? Qual é o foco hoje dos nossos dois principais times, na sua visão? Eu continuo achando que o Fortaleza fica, sim, entre os 7, 8 primeiros colocados, como a gente já tinha, né, falado no Torcida, nas transmissões do Torcida Cá e na revista do Esporte, e já vou mudando de opinião em relação ao Ceará. O Ceará que a gente falava que eu, particularmente, nunca citei o Ceará, pelo menos entrar na zona de rebaixamento. E isso veio hoje a se confirmar, como você falou, com o número mágico. Mas, com essa disposição que o Ceará está dentro do campo, com a volta do Vina, com o Mendonça sendo efetivo, e o time do Ceará incorporando essa situação de competitividade para buscar uma colocação melhor, o Ceará já pode pensar sim também, Caio, numa situação de pré-Libertadores. Não acredito que nenhum dos dois chegue para ficar no G4, onde ele entra direto para a Libertadores, mas sim numa pré-Libertadores, não só o Fortaleza, mas agora, depois desse jogo, depois desse clássico, depois desse 4-0 e depois dessa, como é que eu posso dizer, regularidade do Ceará, o Ceará também entra nesse rol de brigar por uma vaga para disputar uma pré-Libertadores. Jogos encerrados dessa 33ª rodada: Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 1, 3 para o Grêmio 0, Bragantino, 2 Santos 0, Chapecoense, 0-0 América Mineiro e Atlético Goianiense, 1 para o Cuiabá 0, Internacional, 4 para o Ceará 0, Fortaleza, 0 Palmeiras, 3 para o São Paulo. Esse jogo começou às 8h30, né? Já deve ter encerrado, já acabou, né? 3 para o São Paulo, 0 Palmeiras, e também Juventude 1, Fluminense 0, né? 9 da noite, 9h30, aí tem Flamengo e Corinthians, e nesta quinta tem Sport e Bahia. Ceará no momento é 10º colocado, 42 pontos. 45, rapaz, deixa eu atualizar aqui, F5 é bom, né? Dá um F5zinho para... 45 pontos, 10º colocado com 45 pontos. E o Fortaleza, 6º colocado com 49 de pontuação na tabela de classificação. Hugo do Vale, um abraço para você. Um abraço, Caio, um abraço, Mirella, um abraço, Alessandro, um abraço a todos da Torcida Cá, o Wilson Medeiros, o Alisson e também o nosso querido Júnior Ribeiro. Um abraço para você que esteve acompanhando a gente em todas as plataformas do Torcida Cá, e a gente está de volta numa próxima oportunidade. Valeu, Caio. Beleza, esse nosso pós-jogo aqui na Torcida Cá.